Como a primeira pergunta, como você acha que o Reino Unido está contornando a crise? Então, o Reino Unido, desde o início, entendeu qual era o tamanho do problema, né? O primeiro-ministro vinha à televisão diariamente falar sobre a situação, mas há uma controvérsia em relação à tomada de decisões, né, sobre o confinamento, a restrição de circulação de pessoas, distanciamento social, porque num primeiro instante o governo apostou na ideia de imunidade de rebanho, né? Ou seja, deixar o vírus circular pela sociedade para que um grande número de pessoas se contaminasse e assim também desenvolvesse imunidade em relação ao vírus. O problema é que o número de contaminados começou a crescer muito e o sistema de saúde foi chegando perto aí de um momento de colapso. Por isso, as medidas de distanciamento social foram anunciadas aqui, né, há mais ou menos uma semana e meia, assim. E essa tem sido a principal ação para tentar conter o avanço do vírus. Mas é claro que, ao mesmo tempo, o governo está investindo nos hospitais de campanha, né? Vai fazer um aqui com 4.000 leitos na cidade de Londres. Também está fazendo outros hospitais de campanha no interior do país. A principal crítica hoje à atuação do governo é sobre equipamentos de proteção para as equipes de saúde pública. E hoje já em cada 4 médicos ou enfermeiros, né, profissionais de saúde do SUS britânico, que se chama NHS, estão contaminados com coronavírus e por isso estão afastados do trabalho. E estão faltando máscaras, equipamentos de proteção em geral, e essa tem sido a principal crítica, além da falta de testes, né? Os testes em massa já deveriam ter começado por aqui, ainda não começaram nem para os profissionais de saúde também. Então essa tem sido a principal crítica, as principais críticas à atuação do governo britânico. Eu acho que, de certa forma, eles têm agido bem, demonstraram ter interesse em proteger socialmente a população, né, com pacotes de ajuda econômica bastante robustos, que vão chegar aí quase a 20% do PIB britânico. Então, nesse aspecto, o governo me parece que está fazendo um bom trabalho, sim. Segunda pergunta, qual a sua opinião em relação ao posicionamento do primeiro-ministro Boris Johnson sobre o Covid-19? Então, desde o início, ele reconheceu que a crise era muito grave, que seria um desafio enorme para a sociedade e que as medidas certas deveriam ser tomadas na hora certa. Então, eu acho que nessa crise em específico, o Boris Johnson tem ido muito bem, tem feito o que é necessário. Agora, é claro que o país tem suas restrições econômicas, tem suas restrições de logística também, e nem tudo está indo, né, conforme planejado no combate a essa crise. Mas, de modo geral, eu acho que ele tem tido uma postura bastante responsável e coerente com a urgência do momento. Sobre esse fato dele ter demorado para determinar o confinamento aqui, a gente tem que entender que o Boris Johnson faz parte aí de uma corrente ideológica libertária em que a presença do Estado tem que ser cada vez menor, em que ele acredita também que o cidadão tem que ter, né, o indivíduo tem que ter o poder de decidir o que é melhor para ele. Então, ele apostou muito nisso, em que as pessoas saberiam entender a gravidade do momento e ficariam em casa, o que se provou equivocado e foi necessário endurecer as regras. Mas, no geral, eu acho que ele está tendo uma atuação satisfatória, digna de um chefe de Estado. Terceira pergunta, como é o sistema de saúde pública na Inglaterra? Esse é um tema complexo, o SUS britânico, que se chama NHS, como eu disse, ele é muito bom. No geral, ele é o maior empregador da Europa, tem 1,3 milhão, 1 milhão e 300 mil funcionários hoje. Esse número vai aumentar, claro, durante a crise, mas é o maior empregador da Europa, tem uma rede espalhada por toda a Grã-Bretanha, os 4 países, né, do Reino Unido e da Grã-Bretanha, e é um sistema que está preparado para lidar com urgências, mas não dessa gravidade, né? Então, o governo entendeu que vai precisar colocar mais dinheiro no NHS, vai precisar aumentar a estrutura para combater essa crise. Inclusive, o NHS solicitou aí um número grande de voluntários na sociedade aqui do Reino Unido, precisava inicialmente de 250 mil pessoas. Nas primeiras 24 horas foram mais de 500 mil inscritos. Então isso demonstra que o público em geral aqui no Reino Unido está comovido e realmente respeita muito o NHS, por isso todo mundo quer ajudar. E ele é um símbolo aqui do país, é um símbolo da Inglaterra, então é um sistema muito respeitado por todos os britânicos. Quarta pergunta, como você acha que o mundo vai sair dessa crise? Impossível dizer porque os desdobramentos econômicos são radicais.
né? As medidas de distanciamento social claramente chegaram para ficar durante um bom tempo. A gente não sabe quanto, mas imagino que vai ser pelo menos até uma vacina ser desenvolvida e comercializada, ou seja, daqui a um ano e meio. Agora, é claro que, como foi dito aqui pelo governo britânico, não significa que a gente vai passar esse tempo todo com confinamento total. Mas as regras de distanciamento social vão existir de alguma forma, com restrições para fazer com que as pessoas não cheguem perto uma das outras, para que as pessoas fiquem mais tempo em casa, evitem aglomerações e por aí vai. Então, eu acho que a vida vai ser muito diferente quando ela for retomada a alguma normalidade. A gente não sabe nem quando isso vai acontecer, né? Pergunta número 5, como o mundo está vendo as ações tomadas pelo governo do Brasil e do presidente Bolsonaro? O Brasil já estava com uma imagem muito ruim há tempos, tá? Esse processo de deterioração, agora eu não sei como fala, mas de deterioração da imagem brasileira começou na época das organizações dos grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Que os eventos foram problemáticos e aí naquele momento a imagem do Brasil começou a ficar também deteriorada. Depois disso veio a crise econômica, a crise política, melhor dizendo, seguida pela crise econômica, ou a crise econômica que originou a crise política, como preferir, e desde então a imagem do Brasil é péssima. Agora, com Jair Bolsonaro, é uma tragédia. Hoje mesmo, o próprio jornal britânico The Guardian, que é um jornal com viés centro-esquerda, publicou um editorial dizendo que até os traficantes de drogas no Brasil já entenderam a complexidade do problema, estão pedindo para que as pessoas fiquem em casa, ou ordenando que as pessoas fiquem em casa nas favelas, e o presidente da República ainda não conseguiu sacar isso, né? Está dando ordens que são completamente controversas em relação ao que o resto do mundo está fazendo. Então o mundo está olhando abismado para o Jair Bolsonaro, para a situação do Brasil, mas é claro que também, ao mesmo tempo, as crises internas são gigantescas, né? Então a repercussão é limitada por causa disso. A Inglaterra está preocupada com os problemas da Inglaterra nesse momento, a França com os problemas da França, por aí vai. Mas quando se fala do Brasil, se fala das atrocidades que o presidente tem cometido nessa crise tão grave que é a crise do coronavírus. A pergunta número 6, o que você pensa da monarquia? Eu penso que, cara, como cidadão que mora aqui no Reino Unido, eu acho que ela é um símbolo importante para a vida britânica. Acho que é bastante curioso um país no século XXI, né, no ano de 2020, não elegeu seu chefe de Estado, mas acho que são idiosincrasias, né, que a gente tem que respeitar. Então, eu acredito que os britânicos, na sua maioria, gostam e apoiam a monarquia, e eu consigo entender o porquê disso. Eu acho que principalmente num momento de crise como essa, né, as pessoas procuram algum alento, procuram alguma coisa para manter a unidade, por aí vai, e a família real exerce esse papel, apesar de todas as suas polêmicas, né? Então, acredito que é um negócio que funcione bem para o Reino Unido, porque é um país específico que tem essa tradição e nutre essa tradição que existe também em outros lugares, é claro, né? Em tantos outros modelos, como por exemplo na Arábia Saudita, mas não dá para comparar a família real saudita ou nenhuma família real do Oriente Médio ao da britânica, porque lá eles mandam, lá eles têm influência econômica, têm influência política, e aqui não é o caso, né? Aqui é muito mais um simbolismo. Por isso, no final das contas, eu acho que os britânicos se dão bem com essa situação, e eu, como estrangeiro aqui, olho isso com respeito. A 7ª pergunta, como é viver em Londres? Viver em Londres, para mim, é um sonho, na verdade. Você tem acesso a tudo que é de melhor no mundo, desde o grão de café até um quadro do Hockney, por exemplo. Então, a vida aqui ela tem um padrão muito elevado, e as pessoas são tratadas com dignidade, com respeito, via de regra, né? A gente não tem um problema tão grave de segurança pública aqui, quem mora aqui, como quem mora no Brasil. Eu acho que isso também é um ponto importante. E também tem aquela questão de você pagar muito imposto, né? Eu pago, por exemplo, 40% de imposto de renda, pago imposto municipal, como todo mundo, né? Distrital, melhor dizendo. E são impostos muito altos, mas o retorno até que está visível, né? Então acho que isso faz com que morar em Londres seja uma experiência muito agradável. Agora tem um lado ruim também, né? Que é você ser estrangeiro, morar longe de casa, longe dos seus amigos, né?
longe da sua família e por aí vai. E também o fato de que o clima aqui não é dos mais agradáveis, né? Sempre nublado, tempo fechado, poucos dias de sol, poucos dias de calor, isso tudo pesa também. Mas no geral, para mim, Londres, na minha opinião, porque eu gosto, porque eu procuro, Londres é a melhor cidade do mundo. Como a crise afetou a minha rotina? Afetou muito. O meu trabalho é basicamente feito na rua, né? Então eu não vou ao escritório, normalmente eu trabalho em casa, mas quando eu estou editando, quando eu estou escrevendo, mas o meu material, minha matéria-prima é na rua, eu tenho que estar filmando, eu tenho que estar falando com as pessoas, tenho que viajar e tudo isso acabou, né? Por enquanto eu não sei quando isso vai voltar. Então eu costumo viajar uma vez a cada 15 dias, por exemplo. Não sei quando isso vai voltar a alguma normalidade. Afetou muito a minha vida, eu não sei nem se meu trabalho vai ser o mesmo quando isso acabar, se ainda vai ter esse tipo de trabalho que eu faço. Fingers crossed, né? Como eles dizem aqui, dedos cruzados. Aí vamos cruzar os dedos para que tudo acabe bem. A nona pergunta, como está a vida em Londres e no Reino Unido após o coronavírus? Está paralisada, né? Está em stand-by. Ninguém está fazendo nada, só os trabalhadores essenciais nas ruas. A gente só sai para fazer compras e voltar para casa. Só pode sair uma vez por dia para fazer exercício físico, mas ainda assim tem que ser no seu quarteirão, no seu pedacinho ali. Agora a polícia está até abordando gente na rua, abordando gente no metrô, nas avenidas, perguntando o que você está fazendo aqui, volta para casa. Então a vida aqui está dura, está complicada, mas com um certo alento de saber que o governo está trabalhando, que o governo vai dar proteção social, vai dar dinheiro, vai segurar as pontas de quem precisar. Então isso também traz algum conforto nesse momento. E a última pergunta, como você vê a relação Brasil-Reino Unido? É curioso, a relação do Brasil com o Reino Unido, comercialmente falando, sempre foi muito discreta, né? Isso poderia mudar agora com o Brexit, mas até o Brexit a gente não sabe quando vai ser materializado de fato, né? Quando se aquele prazo do 1º de janeiro de 2021, que seria para acabar aí a transição, vai ser realmente respeitado. Quando os britânicos vão começar a falar sobre acordos de livre comércio novamente, já estavam fazendo isso, mas agora com a crise vão ter que focar as energias em outra coisa, né? Então, a relação entre os dois países sempre foi muito tímida, muito aquém do que poderia ser, né? A gente pode dizer com algum conforto que o principal parceiro, o país, não sei se parceiro, mas o país que o Brasil tem relação melhor aqui na Europa é a França, não é o Reino Unido. E os britânicos também não olham com muito interesse para a América Latina, não. Isso é até meio que histórico. Claro que oficialmente eles vão dizer que é um parceiro importante, que o Brasil isso e aquilo, mas na prática não sinto dessa maneira, não. Os britânicos têm laços, né, com os países que eram mais ligados ao Império Britânico. Então é evidente que os laços comerciais deles com os americanos, com a Europa, claro, né, com a Ásia, com a Índia, com partes da África, são mais importantes para eles do que a relação com o Brasil. A relação do Brasil sempre foi relegada a um segundo, terceiro escalão aqui no Reino Unido. Beleza?